E aí, pessoal, vamos lá para a aula de exercício? O primeiro exercício está dizendo o seguinte: o gráfico mostra uma transformação sofrida por 4 mol de um gás perfeito a partir de um estado A em que a temperatura é 500 Kelvin. Então, está aqui o ponto A. Nesse ponto aqui, a temperatura, vou colocar assim, ó, TA, vou aproveitar o A aqui, o TA vale 500 Kelvin. Em outro estado B, em que a temperatura vale, vou colocar aqui também, TB igual a 600 Kelvin. Eu tenho um gráfico de pressão versus volume. No ponto A, a pressão vale PA. No ponto B, a pressão vale PB. E o volume é 0,2 e 0,6 metros cúbicos, né? Vamos ver o que ele está pedindo para fazer. Determine as pressões iniciais, PA e a pressão final, PB. Então, eu quero achar PA e quero achar PB. Como que eu vou fazer isso? Vamos anotar aqui. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o volume em A, que é 0,2 metros. Eu tenho o volume em B, que é 0,6 metros. Eu tenho a temperatura em A, que é 500 Kelvin, certo? E eu tenho a temperatura em B, que é 600 Kelvin. Pediu para achar as duas pressões. Como que eu vou fazer? Ah, deu outra informação que eu estou esquecendo. 4 mol. Ele me deu também o número de mol, né? Então, eu tenho também o número de mol aqui. 4 mol. E aí, como que eu vou fazer para poder achar a pressão em A e a pressão em B? Para achar a pressão em A, eu vou ter que fazer PV igual a nRT. Então, se eu quero achar PA, né, eu vou fazer o volume de A, que é 0,2. Eu tenho o número de mol, que é 4. Eu tenho R, que eu vou usar 8,31, né? Porque como o volume está em metros, aí o R não pode ser 0, não pode ser 0,082, tem que ser 8,31, tá bom? E a temperatura em A é de 500 Kelvin. Bom, agora é resolver. PA, que multiplica 0,2, 4 vezes 5 dá 20, então dá 2.000. 2.000, que multiplica 8,31. Tem duas casas depois da vírgula, então eu vou simplificar com 2 zeros aqui. Vai ficar 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Dividido por 0,2. Né? Esse 0, aqui eu corto, coloco aqui em cima. Vai ficar 161.000 dividido por 2. Né? 80.600. Qual unidade? Newtons por metro quadrado ou Pascal. E para achar a pressão em B, você pode fazer PV igual a NT. Se você quiser também, você pode fazer PVT por Votó aqui. Vamos fazer PVT por Votó? Ou seja, nessa matéria de termodinâmica, eu ainda continuo atrelado ao estudo dos gases, tá bom? A pressão inicial, né, eu acabei de achar, é 80.600. O volume inicial, que é 0,2. A temperatura inicial, que é 500. A pressão final é que eu quero saber, né, a pressão em B. O volume, que é 0,6. E a temperatura, que é de 600 Kelvin. Vou direto aqui, ó, já simplificar 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui. Vou simplificar 0, aqui com 0, aqui.
E aí eu posso simplificar o 6 aqui com 6. Tá vendo? Eu simplifiquei, ficou 6. Aqui também tem 6, então eu posso simplificar. Eu vou trocar de caneta aqui, ó. Tô cortando 6 com 6, tá bom? E aí sobra 80 mil. Vamos usar a calculadora, né? 80.600 vezes 2 dividido por 5, que vai dar 32.240. 32.240. Isso é igual a PB. Ou seja, a pressão em B é de 32.240 newtons por metro quadrado. Então, achei a pressão em A, achei a pressão em B. Se você quisesse usar PV igual a NRT aqui, também de novo poderia, tá? Mas nesse caso, como eu só estava faltando, né, a pressão em B, eu podia usar essa aqui, tá bom? Vamos lá para o próximo. Ele está dizendo o seguinte, ó. Calcule o trabalho realizado no processo. Eu já deixei aqui o gráfico novamente, é o mesmo gráfico, tá? Só que menorzinho, tá vendo? Por que eu deixei o gráfico aqui? Porque como que a gente calcula trabalho? Trabalho pode ser calculado de duas maneiras. Pressão vezes variação de volume ou trabalho numericamente igual à área, né? Pressão vezes variação de volume é quando a pressão for constante, que não é o caso, né? Porque a pressão ela caiu aqui de 80.600 para 32.240. Então, a pressão ela caiu, ela não é constante. Então, para calcular o trabalho aqui, o que eu vou ter que fazer é o trabalho numericamente igual à área. Você tem duas maneiras de fazer, que é você pegar a área toda, tá? Essa área aqui é de um trapézio, ou você pode dividir em área 1 e área 2, tá? Eu posso pegar essa parte aqui, ó, que é de um triângulo retângulo, chamar de área 1, e pegar essa parte aqui embaixo, que é de um retângulo, e chamar ali de área 2. E aí, o trabalho, né? O trabalho seria numericamente igual à área 1 mais a área 2. Você pode fazer dessa forma, tá? Eu vou apagar aqui a pressão, que eu já tenho o valor, né? No gráfico eu não tinha, mas eu já calculei. Vamos deixar anotado aqui, 80.600, né? 80.600, e aqui é 32.240. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer separado, tá? Área 1. A área 1 é de um retângulo, que é base vezes altura. A base é aqui embaixo, ó, é essa partezinha aqui, que vale quanto? Começou em 0,2, terminou em 0,6. De 0,2 para 0,6 dá 0,4. A altura é esse cara aqui, que começou em 32.240 e terminou em 80.600. Como que eu vou fazer para achar essa altura? Ó, 80.600 menos 32.240. Dá 48.360. 48.360. E aí eu vou fazer essa multiplicação aqui, né? De 48.360 vezes 0,4, que dá 19.344. 19.344. Essa é a área, eu estou colocando, aqui é 1, tá? Tá aparecendo 2, mas é a área 1. Área 2, deixa eu só trocar a cor aqui para dar uma separada. A área 2 é a área de um retângulo, né? É a área do retângulo. Base vezes altura. A base começou em 0,2, terminou em 0,4. Em 0,6, desculpa. Então, é 0,4. A altura começou em 0, tá vendo? E foi até 32.240. Então, a altura do retângulo é 32.240. Ok? E aí, a área 2 vai ser 32.240 vezes 0,4, que dá 12
896. 12.896. Deixa eu conferir aqui. 896. Isso aí. Beleza. Então, o trabalho, que é numericamente igual à área, vai ficar trabalho é igual a 19.344 mais 12.896. O trabalho, então, o 12.900 já está ali, vou só somar com o 19.344, que dá 32.240. 32.240 joules. Gente, tá vendo que deu exatamente igual a pressão B? Foi uma mera coincidência, tá? Simplesmente coincidiu os valores, mas isso aqui não tem nada a ver, tá bom? Foi só uma mera coincidência. A letra C. Esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Então, ele é sobre o gás ou pelo gás? Olha só, você vai analisando a setinha aqui, ó. A setinha está dizendo que ele foi do ponto A para o ponto B. Do ponto A para o ponto B, o que aconteceu com o volume? O volume aumentou. Se o volume aumentou, significa que o gás expandiu. Então, o gás realizou o trabalho. O trabalho é realizado pelo gás. Então, a resposta, o trabalho é realizado pelo gás. Por quê? Porque houve uma expansão. Então, toda vez que houver uma expansão, é o gás que realiza trabalho. Se houver uma compressão, o gás recebeu o trabalho, tá bom? E o trabalho, sendo numa expansão, inclusive, ele é positivo, tá? Vamos lá para o próximo. Bom, o próximo exercício está dizendo o seguinte, olha, 6 mol de um gás ideal monoatômico sofrem o processo termodinâmico AB indicado no gráfico, sendo R igual a 8,31, determine as temperaturas iniciais e finais, tá? Bom, vamos lá. Como que eu vou fazer? Olha só, o gráfico, ele está me dando pressão, ele está me dando volume, ele me deu o número de mol, ele me deu o R e ele está pedindo para achar a temperatura, tá vendo? Ó, já escrevi qual é a equação que eu vou usar. Então, eu vou usar, igual eu fiz no anterior, PV igual a nRT, tá? Então, PV igual a nR vezes T. Eu quero calcular a temperatura no ponto A. Então, eu vou usar a pressão no ponto A. Toma cuidado, tá? Por conta disso aqui, ó. O gráfico vai lá e coloca 3, mas na verdade é 3 vezes 10 elevado a 4, tá vendo? Então, toma cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, vai ser 3 vezes 10 elevado a 4. O volume correspondente, né? Porque esse ponto aqui tem o par ordenado 3 e aqui embaixo 0,1. Deixa eu ver. Tá metro cúbico só, tá vendo? Não tá 10 elevado a menos 3, nem 10 elevado a 3, então é 0,1. 0,1. O número de mol é 6, o R é 8,31 vezes o TA que eu quero achar, né? 0,1, gente, olha só. Eu vejo assim, 0,1 é 1 dividido por 10, que é 10 elevado a menos 1. Porque eu posso pegar esse 10 e levar ele para cima e trocar trocar o sinal do expoente, né? Então, é 10 elevado a menos 1, né? Então, eu enxergo isso aqui dessa forma, tá? Eu estou enxergando aqui dessa forma, como se isso aqui fosse 10 elevado a menos 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou fazer assim, ó, 3, aí é uma multiplicação de potência de 10, conserva a base, somos expoentes, 4 menos 1 dá 3,
né? Aí vai ficar 6 vezes 8,31, dá 6, 3 vezes 6, 18, vai 1, 6 vezes 8, 48, 49. Tem duas casas depois da vírgula, 49,86 TA. 10 elevado a 3 é 1000, então é 1000 vezes 3. 3.000 dividido por 49.000, só 49,86, tá bom? Então, a temperatura em A, pegar a calculadora, vai ficar 3.000 dividido por 49,86, deu 60,16, tá vendo? Eu vou arredondar, eu vou colocar aproximadamente aqui 60 Kelvin, tá bom? Para calcular a temperatura B, você pode novamente usar PV igual a nRT, mas eu vou fazer PVT Povotor, tá bom? A pressão inicial. Aí, nesse caso, é interessante usar isso porque, como eu vou substituir a pressão aqui de 3 vezes 10 elevado a 4 desse lado, vou substituir o 5 vezes 10 elevado a 4 desse lado, eu vou poder simplificar o 10 elevado a 4, nem vou precisar colocar, eu só vou colocar 3 vezes 0,1 sobre 60 é igual a 5 vezes 0,3 dividido pela temperatura B. Vocês entenderam? Aqui seria 3 vezes 10 elevado a 4. Mas aqui ficaria 5 vezes 10 elevado a 4. Como estão de lados opostos da igualdade, eu ia poder simplificar, né? Porque está na mesma linha. Então, nem vou colocar, vai me economizar. Isso aqui vai ficar 0,3 TB, que é igual a 6 vezes 5, 30, 300, que multiplica 0,3. TB, olha aqui, ó, tem um 0,3 multiplicando e tem um 0,3 multiplicando, tá vendo? Posso simplificar também, vai sobrar 300 Kelvin. Então, a temperatura em A é 60 Kelvin e a temperatura em B é 300, ok? Vamos lá para o próximo. A variação da energia interna do gás no processo AB. Variação da energia interna é ΔU, que é igual a 3 meios de NR ΔT, certo? 3 meios. O N, ele deu lá em cima, né, no enunciado, ó, 6 mol, tá vendo? Então, vou substituir aqui. 6 vezes 8,31 vezes a variação de temperatura, 300 menos 60, que dá 240. Então, a variação da energia interna, eu vou pegar a calculadora agora, vai ser 3 vezes 6 vezes 8,31 vezes 240 dividido por 2, que vai dar 17.949, 17.949,6 joules, porque a energia interna é dado em joules. Deixa eu só conferir se eu coloquei certo. Sim. Beleza, achei a variação da energia interna. A letra C pede para achar o trabalho realizado ao passar de A para B. Já deixei o gráfico aqui, porque, de novo, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer que o trabalho é numericamente igual à área, porque a pressão não é constante, e a figura que eu vou usar é essa aqui, tá? É a área de um trapézio. Você pode fazer igual eu fiz o anterior, dividir aqui e fazer retângulo, retângulo mais triângulo, retângulo. Só que esse aqui eu vou usar a área do trapézio, tá? E como que eu calculo a área de um trapézio? Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Provavelmente vocês aprenderam base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Eu aprendi de um jeito mais fácil de lembrar. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. O Bzão é a base maior, o Bzinho é a base menor. E a base maior está aqui, tá? Porque esse trapézio está virado.
O trapézio, ele é assim, ó. Tá bom? É dessa forma aqui. As bases são sempre essas duas paralelas, tá vendo? Então, essa aqui é a base maior, essa aqui vai ser a base menor e aqui vai ser a altura, tá bom? E quanto que vale a base maior? Ela começou em 0 e foi até o 5 vezes 10 elevado a 4. Então, a base maior é 5 vezes 10 elevado a 4, mais a base menor. A base menor começou em 0 e subiu até o 3 vezes 10 elevado a 4. A altura começou em 0,1, foi para 0,3, então é 0,2 dividido por 2. 5 mais 3, 8, né? Dividido por 2 dá 4. E eu posso somar porque a base e o expoente são iguais, vezes 0,2. Multiplicação e divisão não tem preferência, você pode multiplicar primeiro e depois dividir. Então, eu somei, 3 mais 5 deu 8, e dividi por 2, deu 4. Porque a base aqui e o expoente é o mesmo, eu posso conservar, tá? 0,2. Ó, como que eu enxergo 0,2 aqui? Eu enxergo 0,2 como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? Porque 0,2 é 2 dividido por 10. 10 está 10 elevado a 1, a gente não coloca, mas tá. Aí o que eu já penso? Eu penso assim, o 10 elevado a... Eu pego o 10 elevado a 1, levo ele para cima e ele fica negativo. Então eu enxergo desse jeito, tá? Aí eu corto aqui e faço assim, 2 vezes 4, deixa eu voltar para azul. 2 vezes 4, 8. Conservo a base, somos expoentes. 4 menos 1 dá 3. Então, o trabalho vai ser numericamente igual à área, que é de 8. 10 elevado a 3 é 1.000. 8.000 joules. Então, o trabalho foi de 8.000 joules. Ok? E a letra D pede para achar a quantidade de calor trocada pelo gás. Aí você vai usar a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU mais trabalho. Vamos lá, voltar no ΔU. Quanto que deu o ΔU? Deu 17.949,6. 17.949,6 mais o trabalho, né, que foi de 8.000. Então, o calor trocado com gás foi 17.949,6 mais 8.000, que deu 25.949,6. Vamos arredondar? 25.950. 25.950 joules aproximadamente, tá bom? Essa é a quantidade de calor trocado. Recebeu os 25.000 ali, aproximadamente os 25.950, realizou um trabalho de 8.000 e o gás ficou com o restante, que é aí o 17.949,6, tá bom? O próximo exercício está dizendo assim: uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo esquematizado no gráfico abaixo. Ó, é uma transformação cíclica, tá vendo? Tem um ciclo fechado, não um círculo, um ciclo fechado, tá vendo? Provavelmente começou lá em A, veio em B, veio em C, veio em D e depois voltou para A. Eu já estou vendo aqui uma transformação cíclica. Calcule o trabalho realizado em cada uma das fases do ciclo. Tá, eu quero o trabalho AB, eu quero o trabalho BC, o trabalho CD e o trabalho DA. Então, quanto que vale? Aqui pediu cada um, tá vendo? AB, BC, CD e DA, tá bom? Vamos lá, deixa eu só subir aqui um pouquinho.
Então, como que eu vou fazer? O trabalho AB. Trabalho AB. Observe que de A até B, a pressão ficou constante, tá vendo? A pressão era 4, ficou 4. Aqui eu posso fazer P ΔV, tá bom? Então, o trabalho AB vai ser a pressão, que é 4 vezes 10 elevado a 2. 4, 10 elevado a 2 é 100, tá? Então, eu vou fazer 4 vezes 100. 400 vezes a variação do volume, que foi de 0,2 para 1,2. De 0,2 para 1,2 dá 1. Então, o trabalho realizado de A para B é de 400 joules, tá bom? Trabalho BC. De B para C, não teve variação de volume, tá vendo? Em B, o volume é 1,2, em C, o volume é 1,2, ou seja, de B para C não teve trabalho é zero. E da mesma forma, não teve trabalho de D para A, porque de B para C o volume ficou constante, né? Mas de D para A também, tá vendo? Então, também já posso colocar aqui o trabalho DA igual a zero. E agora eu vou calcular o trabalho CD. Trabalho de C para D, que é pressão constante, né? Então, vai ser P ΔV. O trabalho CD, então vai ser 2, ou melhor, 200, né? Porque é 2 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 200 vezes... Veja bem, eu estou indo do ponto C para o ponto D. A variação do volume é volume final menos o inicial. 0,2 menos 1,2 dá menos 1, tá bom? Então, o trabalho realizado, né, de C para D é menos 200 joules. Significa que aqui, ó, de A para B, o gás realizou trabalho. De C para D, o gás recebeu trabalho, porque deu negativo, tá bom? Se o exercício pedisse para você calcular o trabalho total do ciclo, você tinha a opção aqui de fazer a soma, 400 mais 0, mais 0, mais o menos 200. Ou calcular a área da figura. Vamos calcular a área da figura só para ver uma coisa, para achar o trabalho total. O trabalho total seria a área da figura, que é base vezes altura, né? A base é 1 e a altura é de 2 para 4, variou 2, né? Vezes 10 elevado a 2. Então, a base é 1, né? A base é 1 e a altura é 200. Então, o trabalho total do ciclo é de 200 joules, né? Ó, vamos somar 400 mais 0, 400, mais 0, 400, menos 200, 200 joules, tá vendo? Você pode somar aqui, tá? Para poder calcular, beleza? Vamos para o próximo. A letra B, ela quer saber em quais transformações houve o aumento da energia interna e quais delas houve a diminuição da energia interna. Bom, aumentar a energia interna, diminuir a energia interna. Energia interna é 3 meios de nRT. A variação é ΔT, aqui é energia interna. O que foi que eu falei na aula teórica? Que a energia interna tem a ver com a temperatura. Então, onde haverá aumento da energia interna? Onde houver aumento de temperatura. Onde vai haver diminuição da energia interna? Onde houver diminuição de temperatura. O que eu preciso fazer, então, é verificar, né, se aonde que houve aumento de temperatura, daqui para cá teve aumento de temperatura, daqui para cá teve aumento de temperatura ou diminuição. O que eu tenho que verificar é o que aconteceu com a temperatura nesses 4 cantos aqui, tá bom? Para verificar se houve aumento de temperatura ou não, né?
Mas Emerson, ele não dá para calcular a temperatura, porque eu teria que fazer PV igual a nRT, né? E não tem o número de mol, só falou uma certa quantidade de gás. É vero. Mas aí você pensa o seguinte, olha, de A para B houve variação de volume, certo? De A para B houve variação de volume, mas a pressão ela ficou constante, não foi? Se a pressão ficou constante, então você vai ter, né, o PVT Povotó, você vai analisar, você vai fazer uma análise, PVT Povotó. Ó, a pressão permaneceu constante, mas o que aconteceu com o volume? Ele aumentou. E se o volume aumenta, o que acontece com a temperatura? A temperatura aumenta, porque na transformação isobárica, VT-Votó é diretamente proporcional. Se eu aumento o volume, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, de A para B, houve aumento de temperatura. Então, ΔU aumentou porque houve aumento de temperatura. Você pode pensar de outra maneira. O que eu preciso fazer para o gás realizar trabalho? Eu tenho que fornecer calor para ele. E o que a segunda lei da termodinâmica fala? Não existe eficiência de 100%. Eu forneço calor, uma parte é usada para realizar trabalho e a outra para variar a energia interna. Você pode pensar dessa forma também. Então, de A para B, houve variação de energia interna porque a temperatura aumentou, tá bom? Vamos para outra aqui. De B para C, o volume foi constante. O volume foi constante. Se o volume foi constante, eu vou usar aqui mesmo, tá? Corta o volume, fica piti potó. Da mesma forma, é diretamente proporcional. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Vamos ver lá o que aconteceu com a pressão. No ponto B, a pressão era 400. No ponto C, a pressão era 200. Então, a pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu, significa que a energia interna diminuiu. Então, de B para C, a energia interna diminuiu. Por que ela diminuiu? Porque a temperatura diminuiu, porque analisando piti potó, se a pressão diminui, a temperatura diminui, tá? Agora a gente vai de C para D. De C para D é outra transformação isobárica, certo? Outra isobárica significa então que eu tenho VT-Votó, certo? Diretamente proporcional. O que aconteceu com o volume daqui para cá? Ah, o volume diminuiu. E a temperatura vai ter que diminuir também, porque é diretamente proporcional. E se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, a energia interna diminuiu. Por que ela diminuiu? Porque a temperatura diminui também. E agora resta de D para A. Vamos voltar lá em cima. De D para A é uma transformação isovolumétrica, né? Se a isovolumétrica é piti potó. Essa relação aqui é o quê? Diretamente proporcional. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Mas o que aconteceu daqui para cá? A pressão aumentou, foi de 2 para 4, vezes 10 elevado a 2. Se a pressão aumentou, a temperatura também aumenta. Então, a energia interna ela aumentou. E por que ela aumentou? Porque a temperatura aumentou. Vamos colocar aqui a mesma coisa. Aqui a temperatura aumentou. Eu estou colocando variação, né? Mas é só energia interna, tá bom? A energia interna aumentou porque a temperatura aumentou. A energia interna diminuiu porque a temperatura diminuiu. É esse raciocínio que você vai ter, tá certo? Você vai ter que analisar, né, o PVT Povotó em cada uma delas. Eu tenho que lembrar que quando tiver PV Povó,
é uma relação inversamente proporcional. Agora, se tiver piti, potó, e se tiver viti, votó, aqui está dizendo que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais e a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, tá? Beleza? Vamos lá, letra C. Ao completar cada ciclo, ou seja, virar tudo lá de A, B, C, D, A, a conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Aí você vai ter que analisar aquilo que eu falei, né? No sentido horário, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, o trabalho é negativo, é menor do que zero. Lá está circulando no sentido horário ou anti-horário, gente? No sentido horário ou anti-horário? Está no sentido horário. Se está no sentido horário, então o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, então esquece esse aqui, o trabalho é positivo. E se o trabalho é positivo, significa que ele realizou o trabalho. Então, o gás realizou o trabalho. Tá? É essa a explicação. O porquê é disso. Beleza? Calcule a quantidade de calor e de trabalho que interconvertem em cada ciclo. Interconvertem? Porque numa transformação cíclica não há variação de temperatura, né? Lembra que eu falei que a temperatura inicial é igual à final? Então, A, B, C, D, A, como voltou para A temperatura inicial é TA, a temperatura final também é TA. Então, não tem variação de temperatura, significa que não tem variação da energia interna, significa que Q é ΔU mais trabalho. Se o ΔU é zero, significa que todo o calor é convertido em trabalho ou todo o trabalho é convertido em calor. Por isso que falou interconvertem, porque todo o calor é convertido em trabalho e todo o trabalho é convertido em calor, tá bom? Calcule a quantidade de calor e de trabalho que interconvém. Bom, eu já fiz, né, lá em cima, porque na letra A, ele pediu para calcular o trabalho em cada um, né, de A para B, depois de B para C, depois de C para D e depois de D para A. Eu calculei, né, o trabalho AB, BC, DA e o trabalho. E eu achei o trabalho total, não foi? Que foi de 200. Então, não vou fazer de novo, né? Mas aqui na letra D, o que eu teria que fazer é o seguinte: o trabalho é numericamente igual à área, aquela área é a área do retângulo, né? Aí você vai fazer base vezes altura, e aí eu achei lá 200 joules, correto? Muito bem. Então, na verdade, o que ele quer saber, qual a quantidade de calor e de trabalho que se interconverte em cada ciclo. Como Q é igual a ΔU, se o trabalho em um ciclo é 200 joules, significa que a quantidade de calor também vai ser de 200 joules. Então, a resposta, né, é 200 joules, porque um converte em outro. Porque se eu for lá e realizo o trabalho comprimindo o gás, eu forneço o calor para ele, né? Agora, se o gás expande, o gás fornece calor para o meio externo, tá bom? Então, a resposta é 200 joules, ok? Bom, vamos para o próximo. Uma máquina térmica trabalha em temperaturas de 127 graus Celsius e 327 graus Celsius. Em cada ciclo, a substância trabalhante dessa máquina retira 200 joules de calor da fonte quente e rejeita 160 para a fonte fria. Em cada ciclo, a substância trabalhante, o gás, né? Porque a gente utiliza o gás para fazer essa conversão de calor em trabalho. Então, quando ele fala substância trabalhante, que ele está falando aqui, em cada ciclo, o gás, né, dessa máquina retira, ok?
Qual é a energia útil dessa máquina? Ó, lembra que eu falei com vocês na aula teórica? Para uma máquina funcionar, eu preciso da fonte quente, eu preciso da fonte fria, certo? Por quê? Porque sai calor da fonte quente, aí chega aqui, né? Você vai ter a máquina aqui, e aí o que vai acontecer? Vai sair calor da fonte quente, uma parte desse calor é convertido em trabalho e a outra parte é rejeitada à fonte fria, não é? Qual é a energia útil obtida? Qual que é a energia útil aqui? Qual é aquela que eu vou conseguir utilizar? O trabalho. Então, na verdade, a letra A pediu para eu achar o trabalho. E como que eu vou fazer para achar o trabalho? Q quente menos Q frio. Então, vai ser 200 menos 160. O trabalho aqui vai ser de 40 joules. Ou seja, a energia útil vai ser de 40 joules. Tá bom? Letra B. Determine o rendimento. O rendimento é a eficiência, tá, gente? Determine a eficiência dessa máquina. Bom, você tem várias formas de achar, você pode usar qualquer uma daquelas três que eu passei. E, obviamente, que eu vou fazer a mais simples, né? Eu vou fazer eficiência. Eu vou fazer que a eficiência é trabalho sobre Q quente vezes 100%. Porque eu já calculei o trabalho, né? Deu 40. O Q quente é 200 vezes 100. Vamos lá conferir? Ó, o trabalho está aqui, né? 40 joules. Ó, o trabalho está aqui, 40. E o calor que sai da fonte quente, 200 joules. Então, pronto, está lá. 40 sobre 200 vezes 100. 40 vezes 100 dá 4.000, dividido por 200. Aí eu posso simplificar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, fica 40 por 2, que dá 20%. Ou seja, apenas 20% do todo o calor recebido da fonte quente é convertido em trabalho. Você pode fazer por regra de 3, tá? Porque 200 joules corresponde a 100% da energia. Mas eu só consegui aproveitar 40 joules, né? 40 joules vai corresponder a quantos por cento? Pode fazer assim também. Ó, vai dar 200x, que é igual a 4.000, olha lá. Aí eu simplifico 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. X é igual a 40 por 2. X é igual a 20%. Da mesma forma que eu fiz aqui. Você pode fazer dessa forma também, tá bom? Vamos lá para o próximo. Tem letra C. A letra C está dizendo o seguinte: qual seria o máximo rendimento dessa máquina? Qual seria a máxima eficiência dessa máquina com as temperaturas às quais opera? Como que eu vou fazer? Se é a temperatura, a eficiência máxima, eu vou pensar no ciclo de Carnot, né? Então, eu vou pensar que eficiência é T quente menos T frio sobre T quente vezes 100%. Aí, vamos voltar lá em cima, né? 127, 327. Tem que passar para Kelvin, tá? Então, deixa eu anotar lá embaixo. 127, 327. 127, 327 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura da fonte quente. Isso aqui é a temperatura da fonte fria. O que eu tenho que fazer em ambas, gente? Somar 273, tá bom? 127 mais 273, 300, dá 400. E aqui vai dar 600 Kelvin. Então, é só substituir agora. 600
menos 400 dividido por 600 vezes 100%, né? Porque a equação é em porcentagem. Aqui vai dar 200, 200 vezes 100 vai dar 20.000, dividido por 600. Vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. A eficiência vai ficar 200 dividido por 6. 20 por 6 dá 3. Isso aqui vai dar 33,33333%, tá bom? Vamos conferir? Ó, 200 dividido por 6. Dá 33,33333%, tá vendo? Então, essa é a máxima eficiência dela. Observe que aqui em cima eu achei uma eficiência de 20%, tá vendo? Foi aquilo que eu falei na aula. A máquina de Carnot, ou o ciclo de Carnot, ele consegue fazer com que aquela máquina, do jeito que ela foi feita, ela tenha a maior eficiência possível dela. Ó, do jeito que ela está trabalhando, né? Do jeito que ela está trabalhando aqui, ela está tendo uma eficiência somente de 20%. Se eu modificar essa máquina e fazer ela trabalhar de acordo com o ciclo de Carnot, esses 20% eu aumento para 33%. E é o máximo que ela vai conseguir ter de eficiência. Se eu quiser fazer com que essa máquina tenha uma melhor eficiência, eu vou pegar ela, jogar no lixo e fazer outro projeto. Porque essa máquina, do jeito que ela foi concebida, ela só consegue ter 33%, tá? Ou seja, se eu pegar ela, modificar, colocar ela para funcionar de acordo com o ciclo de Carnot, ela vai aumentar de 20 para 33. Ela vai ter um aumento aí de 13% na sua eficiência, mas é o máximo também, tá? O próximo exercício está dizendo o seguinte: um inventor informa ter construído uma máquina térmica que recebe em certo intervalo de tempo 10 elevado a 5 calorias e fornece ao mesmo tempo 5 vezes 10 elevado a 4 calorias de trabalho útil. A máquina trabalha entre as temperaturas de 177 e 227. Qual é o rendimento? Que rendimento tem a máquina que o inventor alega ter construído? Eu vou poder usar a temperatura? Não. Eu não posso usar a temperatura, porque se eu usar essa equação que eu usei aqui, ó, essa equação, eu vou calcular qual é a eficiência máxima que ela pode ter. E aqui o que perguntou é quanto de eficiência essa máquina está tendo do jeito que ele fez. Então, gente, eu tenho que utilizar esse cara aqui, ó, tá? Ou seja, eu vou fazer eficiência é trabalho sobre Q quente vezes 100%. E, Emerson, eu vou ter que converter para joules, né? Não vai precisar. Eu vou mostrar por que você não vai precisar. Quanto de trabalho? 5 vezes 10 elevado a 4 calorias. Quanto de calor que ela recebeu? 1 vezes 10 elevado a 5 calorias. Vezes 100%. E aí, gente, o que vai acontecer? Calorias eu vou simplificar com calorias, tá vendo? Então, não tem necessidade de você passar para joules, tá bom? A eficiência, então, vai ser 5 dividido por 1 dá 5. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 5 dá menos 1 vezes 100%. 5 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,5, né, gente? 0,5 vezes 100 dá 50%. Então, a máquina, do jeito que ele está dizendo aqui, ela está tendo uma eficiência de 50%, tá bom? Comente a possibilidade dessa máquina existir. Como é que eu vou fazer para comentar? Ela pode existir ou não? Olha que interessante. Vamos verificar se, utilizando a máquina de Carnot, qual seria a eficiência dela?
Então, vai ficar T quente menos T frio sobre T quente vezes 100%. Quais são as temperaturas? Vamos lá ver? 177, 227. 177 e 227. Isso aqui é a temperatura da fonte quente, isso aqui é a temperatura da fonte fria. Está em graus Celsius, né? Então, eu preciso somar o 273 para poder passar para Kelvin, ok? Aqui vai dar 350, 450. Aqui vai dar 500 Kelvin. Opa, 500 Kelvin, 450 Kelvin. Né? 273, 373, está passando 27 aqui, 370, 400, 450, ok. Então, vamos lá. 500 menos 450 dividido por 500 vezes 100. Isso vai ficar 50 dividido por 500 vezes 100. Certo? Vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. 50 dividido por 5 dá 10%. Então, olha só, comente a possibilidade dessa máquina existir. Utilizando a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, o máximo de eficiência que essa máquina consegue ter é de 10%. E do jeito que o cara falou aqui, ele está alegando que ela tem uma eficiência de 50%, que retira 10 elevado a 5 calorias da fonte quente e consegue fazer um trabalho de 5 vezes 10 elevado a 4. Ele está dizendo que ela tem uma eficiência de 50%. Porém, qualquer máquina térmica, se utilizar o ciclo de Carnot, ele consegue ter eficiência máxima. E a máxima que ela consegue ter é de 10%. Então, comente a possibilidade. Não é possível essa máquina existir, porque a eficiência dela está maior do que a eficiência total que ela pode ter se seguir o ciclo de Carnot. Tá? Essa seria a resposta da letra B. Tá bom?